Todos acharam? Gálatas 5, 1. Vou ler, tá? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando. Glória a Deus. Senhor, nós estamos aqui, Pai, com a Tua palavra aberta. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos explanar, expor esse texto, e que o Teu Espírito utilize esse texto para falar aos corações, ministrar, trazer convicção, firmeza. Aquele que está titubeando, Deus, que Teu Espírito fortaleça para a Tua própria glória, Senhor. Ah, Espírito Santo, nos usa como canal do Teu fluir, para louvor da Tua própria glória. Em nome de Jesus, usa-nos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Bem, o tema dessa noite é firmes na liberdade em Cristo. Firmes na liberdade em Cristo. Firmes na liberdade em Cristo. Nós terminamos semana passada com o texto de Paulo, que ele está usando a sua alegoria a respeito de Sara e Agar. E no final ele diz que nós somos filhos da livre, que é a Sara, né? A Jerusalém, que simboliza a Jerusalém lá de cima. Todos estão ligados nessa parte que nós abrimos aí? Paramos semana passada, né? Nós somos filhos da livre e não da escrava. A escrava que está debaixo da lei, a escrava que está debaixo de ordenanças, a escrava que ainda não é livre, que ainda tem que guardar festas, que tinham que se circuncidar, né? Esse era o sinal de que eles estavam com Deus. Nós não, a circuncisão do cristão é a circuncisão feita no coração. Amém? Então, nós terminamos assim, ele dizendo, portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Hoje nós veremos como ele é enfático e claro em pedir para que os gálatas não se submetam novamente ao jugo da lei. Por que novamente? Se os gálatas eram gentios. Gente, independente de ser judeu ou gentil, né, alguém que não nasça na nação judaica, todos serão julgados mediante a lei. Amém? Como nós temos visto já há algum tempo, todos têm a lei inscrita dentro de si, de uma certa forma embotada. Todo mundo tem a lei moral, todo mundo tem ética dentro do seu, a ética
do Senhor no nosso coração. Porque ninguém acha normal matar, roubar, né? Adulterar, mentir. Então isso está dentro da gente. Só que o pecado que está em nós, ele nos torna escravo dele mesmo. Porque a gente não consegue vencê-lo. É necessário, sim, ser selado pelo Espírito Santo. Conhecer só a lei, não precisa, muitas das vezes, senão ele faria a luz do dia. Ele conta mais 20 mentiras para poder sustentar a primeira, porque ele sabe que mentir é errado. O problema é que a pessoa, sem o Espírito Santo habitando nela, sem a fé em Cristo Jesus e a sua morte substitutiva, ela não tem força para dizer não ao pecado. Amém? E ela cairia na mente dela, nós já nascemos em delitos e pecados, a gente sabe que não dá. Mas quando o Espírito Santo vem, ele pega, escreve a sua lei em nós, no sentido de avultar, de mostrar, de clarear, e a gente então começa a perceber, e recebemos o Espírito Santo para que a gente não venha, para que a gente venha ter forças para vencer a inclinação do pecado. É nesse aspecto que somos livres, certo? Nós agora somos livres porque andamos no Espírito de Deus, né? Andamos no amor, na paz, na longanimidade, na mansidão, no domínio próprio, na fidelidade, na bondade, na benignidade. Então isso tudo é o fruto do Espírito que sai de nós, porque o Espírito Santo habita na gente. Antes, o que brotava em nós e que brota também naqueles que ainda não têm o selo do Espírito Santo, são as obras da carne. E as obras da carne nós vimos semana passada. São idolatrias, impurezas, libertinagens, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, né, orgias, divisões. Então tudo isso está dentro de cada um de nós. Só o Espírito Santo habitando em nossas vidas que nos faz vencer. Amém? E nos tornar livres em Cristo. Logo então, ele pede para os Gálatas não se submeter ao jugo da lei. A questão do jugo, de você ser escravizado, é algo muito importante. Ele vai usar esse princípio aqui. Assim fica nítido que eles não haviam iniciado a circuncisão, nem começado a guardar as festas anuais, que após a circuncisão eles começariam a guardar as festas e tudo mais, que a lei pedia, né? Guarda uma coisa que você vai direto para o resto. Então, aqui a gente já fica demonstrado que os Gálatas ainda não estavam praticando, ainda não tinham se voltado totalmente para a lei. Cristo não deixa espaço para os nossos méritos na salvação. É isso que os Gálatas tinham que entender de uma vez por todas. Cristo não deixa espaço para os nossos méritos na salvação. É obra dele, é tudo dele. Quando ele disse está consumado, ele já falou tudo, não entra mais nada. Nós não temos o que fazer, a não ser crer no que ele fez na cruz do Calvário no nosso lugar e nos arrependermos. Isso é algo que acontece simultaneamente. Amém? Que argumentos Paulo se utiliza dessa vez? Veremos 3 argumentos utilizados por Paulo nesse momento. Primeiro, Paulo se utiliza da metáfora, da comparação do jugo para convencê-los a não voltar à escravidão da lei. Uma vez debaixo do jugo, seriam conduzidos sem liberdade. Olha o versículo 1 aí na sua Bíblia. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Paulo usa então o argumento deles se submeterem, né? Daí é onde veio a palavra subjugado, né? Está subjugado. E aí Paulo então argumenta para eles para que eles não se subjuguem, não estejam debaixo do jugo da escravidão. Porque o jugo, nós sabemos, inclusive em Israel era proibido colocar animais diferentes no mesmo jugo, para que não viesse a ter nenhum tipo de disparidade.
Então eram 2 bois num jugo só. O que o jugo fazia? Lançava carga sobre você, lançava peso sobre você. O que mais o jugo fazia? O jugo impedia você de ser livre. Você tinha que estar debaixo das ordenanças daquele que dirige. E quem é que nos dirige no jugo da escravidão? No jugo da lei? É o pecado. O pecado, ele nos dirige. E a lei, apesar de ser santa, boa, ela avulta o pecado. Ela mostra que nós somos pecadores. Por isso que havia tanto cinismo. Por isso que havia tanta hipocrisia. Porque quando os judeus, principalmente os fariseus, não conseguiam guardar a lei, não tinha jeito. Você quer dar uma volta na lei. Você quer se utilizar de mecanismos, né, que venham a fazer com que aparentemente você esteja guardando a lei, mas de coração não está. Porque a lei, o propósito da lei nunca foi que nós viéssemos a ser salvos por ela. Como eu disse nas mensagens anteriores, ela só avulta o pecado. Ela nos mostra que somos transgressores dela. Só isso. Né? Ela vem avultar o pecado. Porque quando a palavra de Deus diz, não cobiçarás, eu vejo da minha carne que eu estou cobiçando, e já conheço a lei. Quando eu não conhecia, eu pecava abertamente. Mas no momento que eu vejo a lei dizendo, não cobiçarás, eu me torno transgressor da lei de Deus. Né? E aí eles estavam querendo se subjugar, estar debaixo do jugo da lei novamente. Paulo quase infarta, irmão. E você acha que hoje isso não acontece hoje, não? Quantas pessoas não tentam impor leis para nós caminharmos com Cristo? Jesus diz, olha para mim e sereis salvos. E muitas das vezes é Jesus e mais alguma coisa. É Jesus e o que eu faço, Jesus e o que eu dou, Jesus e o que eu me... Não, gente, só Jesus. Quando ele disse está consumado, está consumado. Jesus e 60 dias de jejum, não. Jejum é algo voluntário entre você e Deus. Um propósito entre você e Ele, de acordo com aquilo que está no seu coração. Não algo que te condicione a ser salvo por Deus porque você jejua, ou um melhor cristão do que todos os outros. Não, irmãos. A salvação é pela fé em Cristo. Quem crê em Jesus Cristo está salvo. Quem crê na morte substitutiva dele na cruz do Calvário. Não são regras, não são leis. Paulo está dizendo, deixa a regra, deixa a lei, para com isso, você é livre. Olha para Jesus, até a nossa santificação, que é o crescimento, né, na caminhada, ela se dá pela fé em Jesus e pelo Espírito Santo. Ah, mas então a gente vai jogar a lei fora, pastor? Vamos então... Não, agora que eu sou salvo, somente e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, agora o meu coração, ele não escreverá a lei dele na tábua do meu coração, na tábua do meu coração? Se ele vai escrever a lei dele na tábua do meu coração, é para que eu ande nela, mas eu ando nela agora por amor. Eu ando nela agora porque eu quero agradar a Deus, porque a lei é santa, a minha carne é que é caída, as inclinações dela, né? Então agora eu procuro andar nela por amor. E se eu falhar? E se eu pecar? E vamos, até a lei moral é impossível a gente andar na lei moral 100%. Né? E se a gente cair? Nós temos um advogado que é Cristo. Esse é o nosso advogado. Então cuidado para você não se dizer cristão, mas ficar olhando para a lei de Deus e achar que é essa lei que vai te justificar, te tornar justo perante Deus. Só tem um que te torna justo perante Deus, é Jesus Cristo. Ah, pastor, eu faço meu devocional, eu estou buscando a Deus, mas quando eu erro, aí eu largo tudo, eu já desestimulo. Sabe por quê, meu irmão? Você ainda não entendeu o Evangelho. Desculpa explicar para você. Talvez você esteja numa igreja que te ensine 1000 coisas, mas não te ensina o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você falhou em alguma área, se arrependa. A Bíblia diz que se alguém pecar, temos um advogado que é Cristo. Se arrependa e Deus continua te amando, o amor dele é imutável. Você se arrepende, chora, se levanta e continua no seu devocional, continua buscando a Deus. Porque, meu irmão, não há nenhuma condenação para o que estão em Cristo Jesus.
Toda a maldição Jesus levou na cruz. A gente vai chegar nessa parte em Gálatas um pouquinho mais para frente. Amém? Então, não se põe em julgo de regras, não se põe em julgo de leis. Você é livre. Olha para Jesus. O Espírito que está dentro de você está te guiando à verdade. Você sabe qual é a verdade. A verdade é a palavra. E a palavra do Senhor, ela vem sobre o teu coração, dá testemunho. É isso que quem não tem o Espírito não entende. A palavra de Deus testifica com o Espírito que está dentro da gente. É o testemunho do Espírito Santo dentro do nosso coração. E isso é maravilhoso. Vamos continuar. Uma vez circuncidados, Cristo e sua obra na cruz perderiam o valor salvítico para eles. Versículo 2. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Olha só que linguajar, que colocação, que argumento Paulo se utiliza com os Gálatas. Se vocês permitirem que se circuncidem vocês, Cristo, a sua obra na cruz do Calvário, a morte, o sangue, as gotas de sangue dele, que te perdoaram, que te fez nova criatura, que te justificou, que fez com que a justiça dele fosse colocada em você e a sua injustiça nele, e aí ele sofreu, morrendo na cruz do Calvário daquele jeito. Se você permitir circuncisão, o valor do sangue dele perdeu para a sua vida, para a sua salvação. Testifico a todo homem. Ele não está falando só com os Gálatas. Está falando com o Felipe, está falando com o Iorra, está falando comigo, está falando com a Sheila, está falando com a Brenda, está falando com o Breno, com a Luciana. Olha só. De novo testifico a todo homem, que se deixar circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Ele começa dizendo que a lei de Deus, que o sangue de Cristo não terá valor nenhum, no versículo 2, perdão. Cristo não terá valor nenhum para vocês. Que coisa tremenda, que coisa que eu olho. Então, esse temor tem que estar no nosso coração. Porque nós, seres humanos, temos a tendência de querer méritos para a gente. Né? O mérito. Só que em relação a Jesus não tem méritos. Você não tem méritos. Por isso que ele vai dizendo, Senhor, eu preguei nos morros, Senhor, eu dei alimentos para não sei quem, Senhor, eu preguei em todos os lugares, Senhor, não fizeste mais do que a tua obrigação. Não se glorie no que você fez, se glorie na cruz de Cristo. É nisso que você tem que se gloriar. É difícil para a nossa natureza, é difícil demais isso. Mas a sua salvação não está no que você faz, nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Está naquilo que ele fez na cruz do Calvário. Se você deixar circuncidar, se você deixar o seu coração tentar se te tornar justo por algo, qualquer coisa que você faça, o valor da cruz de Cristo será perdido. É só pelo sangue de Jesus. Amém? Uma vez circuncidados, seriam obrigados a guardar toda a lei. Olha o versículo 3. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Bem, você começa a circuncidar, né? Aí daqui a pouco você guarda as 3 festas principais do ano. Daqui a pouco você vai fazer o quê? E vamos colocar naquele período lá dos Gálatas. Você vai começar a fazer o quê? Sacrificar o cordeiro. Você vai começar a sacrificar. Por quê? Porque Jesus já não tem mais valor para você. Não tem mais valor para você. Se você começar a guardar um traço, se justificar por um mérito, se justificar por uma regra, se justificar por um traço da lei, tu vai ter que guardar o resto. E especificamente aqui os Gálatas, eles voltariam até sacrificar, quizás. Olha o perigo que Paulo está alertando eles. Lá em Tiago, capítulo 2:10, diz assim: porque, pois, quem quer guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto,
se torna culpado de todos. Né? Olha que problema. Se eles voltassem a guardar a lei, tem que guardar tudo. Não tem jeito. Porque se eles se tropeçarem em um somente, não tem jeito, são culpados de todos. A lei não é seletiva, não dá para ter que se justificar por ela, tem que guardar tudo. Vimos esse primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. Tentar justificar-se pela lei os separaria imediatamente da justificação unicamente pela fé em Cristo. Paulo não demonstra outra possibilidade. É a lei ou Cristo. Versículo 4. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. É uma linguagem, né? Agora, tem que ficar bem estabelecido que eles ainda não tinham caído. Eles ainda não haviam se voltado para as regras da lei. Eles ainda estavam ali, estavam meio titubeando, com dúvidas. E Paulo está injetando neles argumentos. Nós temos observado que Paulo está argumentando com eles o tempo todo. Nós vimos aqui que ele usa o argumento do jugo. Se vocês se deixarem circuncidar, vocês vão entrar de novo no jugo da lei. Agora ele tenta dizer que eles agora, no momento que eles se tentassem justificar pela lei, eles estariam totalmente separados de Cristo. Totalmente separados de Cristo. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça. O que é cair da graça? É como se, a ideia aqui é como se você estivesse firme em Cristo pelo favor imerecido dele, pela graça, e agora você abandona aquilo ali e tenta se justificar guardando a lei. É simples. Graças a Deus que nós sabemos que um verdadeiro cristão vai perseverar até o fim. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até o dia do Cristo Jesus. E se retroceder? Se retroceder porque nunca foi salvo. É porque nunca o Espírito esteve nele. Isso acontece demais. Amém? Isso não nos... Como é que eu vou dizer? Isso vai perder todo o valor para a gente, da graça de Cristo. Hoje, nós procuramos agradar a Deus porque já somos salvos, né? Não para ser salvos. Nós procuramos cumprir a lei porque recebemos o novo coração e a lei escrita no nosso coração, como diz Jeremias 31:31. Hoje nós vamos para lá no poder do Espírito Santo. Sabemos que ela não nos condena mais. Ela já não nos condena. Gente, como é que eu vou... O problema dos hebreus também era esse. Como eu vou me submeter de novo a regras se Deus me salvou pela graça? Foi pela graça. Estava eu aí perdido no mundo, andando para lá e para cá, e um dia o Espírito Santo dele me atraiu. A palavra em Isaías vai dizer que com amor eterno ele me atraiu. Então eu estou andando aí, ele me atrai, o evangelho dele é ministrado, ele me dá um novo coração, regenera esse coração. E aí agora que eu fui salvo pela graça, sabe? A luz acendeu, a luz do evangelho brilhou no meu coração. Agora eu vou voltar a me submeter a regras, a lei. Regras nunca salvou ninguém. Se salvasse, a primeira que ia nos salvar era o exército com as suas regras, não é verdade? São boas, nos dão norte, mas não nos regenera. Na palavra de Deus, a única coisa que regenera é a fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? O cristão que já experimentou a justificação no presente, só ele aguarda a esperança da justiça futura. Verso 5. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha que coisa maravilhosa. Nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O que ele está dizendo aqui? Nem religião, nem regra, nada
nada tem valor, nem circuncisão, nem incircuncisão em Cristo. No momento que você crê em Jesus Cristo, nada disso tem valor, nada, nada, nada disso tem valor. E ele continua, mas a fé que atua pelo amor, a fé que atua pelo amor. O que ele está dizendo? Que é justamente o que a gente acabou de falar agora. No momento que eu creio, né, a fé brotada no meu coração, eu creio naquele sacrifício, as boas obras, elas vão vir fluídas pela fé através do amor. Amém? A lei não é guardada agora por amor? Isso não é contraditório, é o que Tiago vai falar. Se você abrir comigo Tiago 2,14, abra comigo, por favor, Tiago 2,14, que a gente vai trabalhar em cima disso. Olha, quem achou aí, diga amém. Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem tiver obras? Será que essa fé pode salvá-los? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitados do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar, cara de pau, bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O que ele está dizendo? Que a fé genuína, a fé verdadeira, quando brota no coração do servo de Deus, ela desemboca em boas obras, mas pela regra, não pela fé. Como é que ele vai dizer aqui? Ele diz aqui, ó. Mas a fé que atua pelo amor. Essa fé vai atuar pelo amor. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, de lá em Romanos 5. Então agora eu me preocupo com o meu próximo. Eu amo o meu próximo, porque o amor de Deus que foi derramado em meu coração, ele é para eu amar a Deus, mas amar o próximo também. Por isso que aquele que diz que nasceu de novo e odeia o seu irmão é mentiroso. Porque a verdadeira fé, ela desemboca no amor, em atitude de boas obras. Amém? Nós não estamos falando de inclinações e de falhas que nós venhamos ter, porque a perfeição a gente ainda não atingiu, o pecado remanescente está aqui. Mas a palavra de Deus diz que aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Vamos continuar aqui. 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Olha a fé sem poder. Sabe aquilo que Paulo disse lá em Tito? Tem aparência de piedade, mas nega o poder? É mais ou menos assim, né? Seu tolo, olha a palavra que ele usa, seu tolo, você quer ter certeza que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? Meu amigo, você acha que se Abraão não tivesse a fé genuína, ele ia lá levantar o cutelo para Isaque? A minha pergunta é, você tem levantado o teu cutelo para fazer o que Deus quer? A sua fé realmente tem desembocado, através do amor, tem desembocado em boas obras? Você se arrepende, você chora quando não as faz? Ou está tudo certo? Porque eu estou com Deus, é porque eu estou na corrente dos 450, entendeu? É porque a minha vitória vai vir. É porque toda semana eu estou numa corrente forte, uma campanha da bênção. Irmãos, presta atenção, é isso realmente o Evangelho? Meus irmãos, em nome de Jesus, presta atenção. É isso realmente o Evangelho? Eu vou dizer uma coisa para você, que se você guardar no seu coração, tu vai entender a liberdade em Cristo. Romanos 8,32. Quem quiser abrir, amém. Quem não quiser, já está na minha cabeça aqui.
Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu único filho, aquele que não poupou seu único filho, por todos nós o entregou. Olha essa segunda parte. Não nos dará graciosamente com ele as demais coisas? O que ele quer dizer isso? Se Deus não poupou algo mais valioso que era o seu filho e entregou por nós, você acha realmente, se você botar o seu joelho dentro do seu quarto, fechar a porta e falar em secreto com teu pai, que te vê em secreto, ele não vai te ouvir? Vamos continuar aqui, tá bom? Vamos para o terceiro ponto. Vamos para o terceiro ponto. Terceiro e último. Nós vimos o primeiro ponto, onde Paulo argumenta com eles para eles não voltarem ao jugo de escravidão. Jugo, você lembra disso? O segundo, ele diz que se tentar justificar-se pela lei, ele se separa imediatamente. Era fruto de persuasão. Deixa claro que ela não vinha daquele que o chamou. Vamos lá ver o versículo 7. Vocês vinham correndo bem, vocês estavam caminhando bem, vocês estavam adorando a Deus, vocês estavam obedecendo a palavra, vocês estavam vindo, e de repente vocês naufragaram na fé, vocês caminharam bem, continuaram obedecendo, levando a toda a massa. Gente, as más conversações, Paulo vai dizer para os Efésios, corrompem os bons costumes. Os Gálatas estavam dando ideia, estavam recebendo ideia dos falsos mestres que estavam começando a minar a fé deles, a confiança deles unicamente em Jesus. Isso é perigoso. Nós precisamos saber o que ouvimos, o que lemos, o que vemos. Temos que cuidar muito da nossa mente, aquilo que entra nela. São muitas vozes, mas nós precisamos discernir a voz do bom pastor. Sabe? Por isso que a gente precisa estar firme na palavra. Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Então, intrinsecamente aqui a gente vê que eles ainda não tinham mudado. Tenho certeza no Senhor, confiança no Senhor, que vocês não mudarão a forma de vocês pensarem. Então Paulo ainda estava cheio de esperança que os Gálatas não viessem a mudar, que eles não viessem a naufragar. Então aquela persuasão, elas não vinham de Deus, vinha de alguém. Nós temos que ter cuidado com quem ouvimos, com o que lemos e com o que vemos, e com quem andamos também, né? Paulo confia que o Senhor não permitiria tal mudança na forma de pensar. Versículo 10. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação de Jesus. Para se agarrar à lei, para se agarrar a regras, esse sofreria a condenação. Seja ele quem for, sofrerá a condenação. Paulo aqui então é bem enfático. Ele diz assim, estou certo de que aquele que começou boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso está em Filipenses 1,6. Paulo tinha certeza, Paulo tinha convicção no Senhor de que eles não naufragariam na fé. Mas precisavam receber ânimo, precisavam receber argumentos, precisavam voltar, sabe, ao início de todas as coisas. Nós já vimos aqui em outras mensagens que alguns historiadores dizem que os Gálatas eles eram conhecidos pelas suas vulnerabilidade nas decisões. Se eles tomavam partido de um povo para lutar contra um outro, se o outro pacasse mais, eles às vezes até traíam, saía da ajuda deles e ia para o outro que ofereceu mais. Então eles eram vulneráveis nas suas decisões. E agora que eles haviam se convertido, esse traço da característica deles iria, em algum momento, começar a, vamos dizer assim, sobressair. Vamos lá. Paulo apela para uma das acusações dos falsos mestres, dele pregar circuncisão. Olha o versículo 11. Mas, irmãos,
se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito no escândalo da cruz. Porque esses falsos mestres começam a utilizar o momento em que Paulo havia pego Timóteo e circuncidado Timóteo. Está lá em Atos 16:3, se vocês quiserem ver, Atos 16:3. Paulo, para não haver nenhum tipo de escândalo entre os judeus, eles circuncidam Timóteo. Timóteo era filho de quê? De pai grego. A sua avó Lóide e mãe Eunice eram judia, mas seu pai era grego. Então ele não era circuncidado. E ele vai circuncida, não para a salvação, eles estavam firmes em Cristo, mas para evitar escândalo. Amém? Para que não houvesse nenhum tipo de escândalo ali no meio dos judeus. A circuncisão que Paulo efetua em Timóteo não era para salvação, era para não causar escândalo entre os judeus. E eles agora estão usando essa situação para acusar Paulo de pregar circuncisão. Olha como é que as pessoas que estão de má intenção, elas se utilizam de pontos, amplificam esses pontos, ramificam esses pontos, faz um nó e embaraça a pessoa. Olha o que Paulo fala. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, Paulo não pregou a circuncisão. Aí vocês estão dizendo que é circuncisão? Mas se eu prego a circuncisão, por que eu continuo sendo perseguido? Porque eles já estavam usando esse argumento com os Gálatas de que Paulo pregava a circuncisão. Aí o Paulo fala, é engraçado, né? Eu prego a circuncisão, mas estou sendo perseguido por vocês que estão aí a favor da circuncisão. Por que eu sou perseguido ainda, então? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Porque a cruz é um escândalo. Alguém ir lá morrer por você porque você não tem nada que agrade a Deus. Gente, isso é um escândalo. Ainda mais para aquelas pessoas que são orgulhosas, soberbas, né? Isso é um escândalo. Uma pessoa tem que ir na cruz me substituir. Isso é um escândalo. Eu tenho que tirar todos os meus méritos e dizer, Deus, eu não tenho nada, eu só tenho a minha fé no Senhor que me substituiu na cruz. Isso é um escândalo. A cruz era um escândalo. Porque os judeus aguardavam um Messias político, um Messias com espada, um Messias que faria com que o reino de Davi fosse novamente conquistado. Ele se destruiu. Barrabás para ser solto e Jesus condenado. Porque Barrabás pelo menos pegava espada. A mesma turma que disse Hosana, 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 é a mesma turma que diz mate-o, mate-o, mate-o. Amém? É a mesma turma. Paulo se utiliza de uma palavra que frequentemente era usada pelos judeus em precações solenes. Ele fala, era uma palavra que tinha o sentido de cortar. Toda vez, por exemplo, eles dizem assim, que sejam meus filhos cortados, que significava mortos, se eu não fizer tal coisa. Era uma espécie de juramento, né? Que meus filhos sejam cortados, se eu não fizer tal coisa. E aqui no versículo 12 ele vai usar, ó, quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. É como se fosse uma imprecação, né? Um salmo de condenação. Os salmos de precatórios são salmos de condenação. Aqui é uma imprecação que Paulo fala. Quem dera que até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Né? Quem dera fossem cortados. Essa é uma explicação desse versículo 12. Mas tem uma outra também. A outra explicação, segundo os comentaristas preferem essa segunda interpretação. Paulo, sendo acusado de pregar circuncisão, deseja que eles não só se circuncidem, mas sejam esmaculados. O que é esmaculado? Que eles sejam, se tornem eunuco, que cortem todo o órgão genital deles. Essa é a interpretação preferida para esse versículo aqui dos comentaristas. Vocês estão reclamando de circuncisão? Vocês querem muito circuncisão? Quem dera que até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Ele fala para os Gálatas, quem dera até se mutilassem quem está perturbando vocês. Não é só se circuncidar, não. Se mutila logo. Porque para os judeus era um escândalo, era uma vergonha um eunuco.
E Paulo então impreca isso, né? Deseja isso para eles, e ele se torna então algo... Então a gente tem essas duas interpretações aí, de ser um ditado, né? Que sejam cortados os meus filhos, se eu não fizer tal coisa, que você seja cortado, e de até chegar a tornarem-se imaculados, não só circuncidados, né? Paulo escreve aos Gálatas, se utilizando de argumentos que pudessem levá-los à lucidez de volta ao Evangelho, e não permitirem circuncidar-se, abrindo assim caminho para o jugo de escravidão da lei. Então, meu irmão, a única coisa que a gente vê agora é que Paulo, da essência de tudo que ele pregou, ficar firme olhando para Jesus. Não se submeta a jugo de escravidão. Você é livre. Não há condenação para você na sua vida. Amém? Você é livre. Não se submeta a jugo da lei. Não se submeta a jugo de homens. Não se submeta a jugos religiosos. Não se submeta a ideias humanas. Quantas ideias humanas? Quantos cultos humanos? Quantos cultos com práticas que são humanas e que te escravizam, e que se você não fizer aquilo, a bênção não vem. Vamos repetir Romanos 8:32? Aquele que não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele as demais coisas? Esse Deus que não poupou o seu filho e se revelou para você pela graça, é o Deus que vai te dar tudo aquilo que você precisa pela graça. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a minha vida. Nós que somos servos dele. Deus é um Deus que tem plano. Mas nem sempre o plano dele na minha vida vai ser para eu ser rico. Nem sempre o plano dele na minha vida vai ser para eu ter todas as felicidades do mundo. As pessoas que mais conquistam as coisas, muitas vezes são as pessoas que mais não sabem se negar. O não faz a gente crescer, amadurecer. Amém? O sim deixa a gente mimado demais. Deus sabe, Deus disciplina quem ama. Então, queridos, se você está orando o Senhor, você está buscando o Senhor, pelo amor de Deus, para com esse negócio. É que eu não tenho fé, então eu preciso pegar um velopim, pegar um salzinho, pegar não sei o que para minha fé aumentar. Para com isso. Ou fulano de tal tem uma oração. Gente, não existe mais sacerdote. Agora o novo e vivo caminho foi aberto para mim e para você. Todos nós podemos entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. Não preciso de roupa ungida, não preciso de vassoura poderosa de R$1000. Você é livre, 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 e tem acesso ao Pai, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. É isso que não querem contar para vocês. É isso que não querem contar com vocês, porque te mantém jugo sobre a vida de vocês. Vocês estão debaixo de julgos e não sabem. Entra no quarto e o teu Pai, que te vê em secreto, te responderá. Não precisa dar 1 milhão, não precisa dar 1000. Se você quiser isso, faça por amor a obra dele, por consciência. Mas não faça por barganha, Deus. Não faça. Não faça. Não faça. O Evangelho diz que ele dará graciosamente as demais coisas, porque ele deu o Filho primeiro. Esse é o Evangelho. Ele te amou primeiro. Foi você que amou ele primeiro? Não, ele te amou primeiro. E te provou que te amava indo na cruz do Calvário. E te substituiu lá. Então você é livre. Livre para adorá-lo. Livre para estar junto com os irmãos, buscando crescimento, manifestando o seu ministério, os seus dons, dentro e fora da igreja. Você é livre. Não se submeta a jugo de homens. Não se submeta a julgos religiosos. Não se submeta a julgo da lei. Não se submeta a práticas humanas. Só se submeta a Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Quando Jesus falou isso para os judeus, eles estavam sobrecarregados com a religiosidade, com a lei. Tomai de vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Troca de jugo, pega o jugo do Senhor, um jugo de amor, um jugo de boas obras, mas firmada pela fé que age pelo amor. Ou você vai ficar no jugo de escravidão do homem, da religião, ou no jugo de Jesus. É Ele. É Ele. Você pode hoje sim, somos um. Onde estiver chegando essa mensagem, somos um em espírito. Porque os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Estou doido para encontrar meus irmãos na igreja. Estou doido para louvá-los, abraçá-los novamente. Mas enquanto isso não acontece, somos um, porque adoramos a Deus em Cristo Jesus, aonde a gente estiver. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus? Ora, irmã Sheila, em nome de Jesus.